Olá, estamos começando mais um episódio aqui no canal e hoje mais um tema polêmico, um tema que dificilmente nós vemos discutido entre a igreja do Senhor Jesus, entre os cristãos, porém um assunto que está matando inclusive muitos homens e mulheres de Deus. E o Senhor tocou no meu coração para falar desse assunto, que é a farmaqueia, é a destruição do nosso corpo através de fármacos, através de medicamentos, através daquele simples remedinho que você compra na farmácia para sua dor de cabeça ou para sua gripe, mas que por trás esconde coisas espirituais, as quais nós vamos abordar neste episódio de hoje. E para me auxiliar nesse tema, eu trouxe hoje, a minha mãe, doutora Kátia Tuma da Costa, médica biomolecular, especialista em medicina interna, que é a clínica médica, é também médica perita, médica do trabalho e pastora. Conhece a verdade, conhece a palavra de Deus. E o diferencial dessa mulher é que ela lia a Bíblia, a medicina. E amados, é isso que nós precisamos nos tempos que vivemos hoje, tempos incrédulos, ou que muitas vezes nós colocamos a nossa fé em medicamentos, quando o único que levou toda a enfermidade naquela cruz foi o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então eu tô aqui com a doutora Kátia. Eu trouxe um texto, eu sempre gosto de abordar através de textos, os quais eu tenho respaldos bíblicos, mas eu queria abrir agora para a doutora Kátia, até para ela contar o testemunho dela breve de como ela aderiu a um outro tipo de medicina, a um tipo de medicina natural, a um tipo de medicina que lida com elementos da própria natureza, que o próprio Deus colocou à nossa disposição quando criou a terra. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. A Juliana já deu o meu nome, Kátia Tuma da Costa, sou médica e hoje muito firme na obra do Senhor Jesus. E como a Juliana falou, eu fiz uma opção, uma escolha por uma medicina nova, uma medicina com novas visões, com novos horizontes, desde o momento em que eu perdi meu pai, em 2004, com um câncer linfático, cujo tratamento da medicina alopática, ela começou a me desagradar, começou a me deixar desconfiada diante da cura, diante de tratamentos que verdadeiramente pudessem curar alguém. Como que, se não há a cura para o câncer, por que insistir em tratamentos satânicos, como quimioterapia, para o restabelecimento de um câncer que sabe-se que não tem jeito? Ah, mas porque alivia o paciente? Não alivia, porque o tratamento quimioterápico em um câncer linfático é um tratamento que tem muitos efeitos colaterais. Tem muitas doenças oportunistas que vêm em função dos medicamentos satânicos, quimioterápicos. Então, nós estamos aqui hoje para falar desse assunto, farmaqueia. Farmaqueia, como o nome diz, fármacos, vem de nome de remédios, significa remédios, e queia significa feitiçaria. Significa Satanás, por trás de situações que vêm a se beneficiar da saúde das pessoas, do povo de Deus. Então, amados, prestem atenção. Depois que eu perdi meu pai, que eu vi que a quimioterapia piorou a saúde daquele homem e levou à morte, levou ao óbito, porque houve situações em que os laboratórios já diziam, olha, o limite é até aqui, mas a medicina insistia em ir além dos limites. E ele acabou vindo a óbito gangrenado pelo uso de medicamentos que, na verdade, com certeza,
seriam dispensados naquele momento. Então eu quero dizer para vocês que hoje, depois desse episódio, eu optei pela medicina biomolecular, por uma medicina onde nós tratamos os nossos pacientes com suplementos nutricionais e que nós vemos verdadeiramente a cura, porque nós temos a nutrição como um álibi muito grande junto a Jesus, porque Jesus ele tratava até pessoas endemoninhadas, viciadas em remédios, com produtos naturais. Ele tratava com a lama, ele tratava com a argila, verdade, ele tratava com a lágrima, ele tratava com a saliva. Amém? Amém? Então, nós temos sim como tratar nossos pacientes. Não com esses conteúdos que Jesus disponibilizava. Mas nós temos como dar aos nossos pacientes, primeiro, a palavra para a cura da alma, a palavra de Deus que está na Bíblia. Através da palavra, eu tenho conseguido grandes tratamentos, grandes curas. Aleluia. Ontem tive um testemunho no meu consultório em que, no momento que a paciente me relatava uma síndrome de pânico. Gente, síndrome de pânico é medo. E medo é arma do inimigo. Como tratar medo com remédios? Isso não tem lógica, isso não tem fundamento. E eu orava com essa paciente no meu consultório, abrimos a palavra do Senhor e a palavra falou que a porta do mundo, a porta do átrio exterior, falou conosco em Ezequiel 40, que a porta do átrio exterior, ela tinha degraus maiores do que 7 degraus. O 7 é o número da plenitude, é o número do Espírito Santo. Então nós temos que parar no 7º degrau. Nós não temos que avançar degraus a mais, como a palavra do Senhor falava ali com aquela mulher. Amém? Dizia, olha, 8 degraus para ti já está muito. Então descarta esse remédio que não vai te salvar, que não vai te curar. Gente, imediatamente após a palavra, essa mulher jogou um remédio usado para as pessoas dormirem, para as pessoas, segundo Satanás, controlarem a depressão. E, para minha surpresa, eu me surpreendi com a fé daquela pessoa. Imediatamente ela pegou o vidro do remédio e jogou fora. E é difícil, porque ela não fez aquilo na minha frente, porque é difícil comprar esse remédio. Ela depende de uma receita controlada, de uma receita que só os médicos podem dar. E ela, corajosamente, pegou o vidro do remédio e jogou na lata do lixo. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Então eu quero dizer, eu quero informar nessa pequena oportunidade que a Juliana teve essa ideia e que Deus nesse momento está nos abençoando. Aleluia. Que os médicos, que os colegas de profissão possam buscar ao Senhor para que Deus possa dar essa sabedoria que hoje Ele me dá. Que eles possam ser também abençoados e resgatados pela fé para tratar os nossos pacientes, também pela fé. Amém. Porque hoje a lepra antigamente era a doença que Deus ele colocava como uma praga para aqueles que não acreditavam. Mas até hoje, povo de Deus e povo que não é de Deus, atentem que a lepra ela ainda está presente nesse mundo. Porque a lepra, ela é a hanseníase, ela é a falta de sensibilidade na pele. Ela vem com lesões que tiram a sensibilidade da pele. Mas também a lepra está na nossa alma. Verdade. Porque é retirado a sensibilidade da alma. Então, remédios químicos, nós não temos por que mantê-los. Até 1950, essa escritora evangélica, Ana Mendes, mexicana, que escreveu esse livro sobre farmaqueia, ela relata no livro que até 1950 os pacientes conseguiam tomar até 2 comprimidos por dia. E hoje, de 2000
para cá, do ano de 2000 até 2016, nós temos pacientes tomando 18 comprimidos por dia, gente. Verdade. Qual é a necessidade disso? Entendeu? Matar pessoas. Indústria farmacêutica se aproveitando da saúde das pessoas para lucros financeiros. É isso, gente. Então, indo para o mundo espiritual, o que é essa medicina alopática? É justamente o que a gente compra em farmácia. São os antibióticos, os analgésicos, os anti-inflamatórios e todos os envolvidos nestes tipos de drogas farmacêuticas. É chamada farmaqueia, vem do grego, como a doutora Kátia já falou, do grego feitiçaria, que remonta à antiga alquimia, que era a arte da medicina através das magias. Veja o quão sério é tudo isso. Desde lá do Egito, desde lá da Grécia Antiga, então já havia alquimia, já havia os preparos. Não é verdade que hoje em dia a gente vê também em outras crenças africanas que adentraram ao Brasil, enfim. Farmaqueia é um terrível poder das trevas, amados, para que inconscientemente possamos dar olá para o poder das trevas. Então é como se nós estivéssemos falando: olá, trevas, venham me matar. Então isso é muito sério. E qual é o papel das trevas aqui nessa terra? O de nos matar lentamente, como a doutora Kátia já nos falou. Amém. Veja bem, quando você toma medicamentos, confiando neles, está atribuindo a eles, ou seja, aos demônios que agem através deles, tá? O poder, a autoridade e a glória que pertencem somente a Deus. Deus, ele não divide a glória dele, amados. Amém. Ele é Deus. Amém? É então verdade. nada pode tomar o lugar de Deus. Tudo que você colocar na frente de Deus vai te trazer morte espiritual e morte física também. Recebemos estes artifícios como se fossem enviados pelo Senhor dos Exércitos, chegando a depositar fé neles, como eu já falei anteriormente. Veja o grau de seriedade que existe. Toda enfermidade é mentira do diabo. Toda enfermidade provém do pai da mentira e, portanto, é mentirosa. Eu me baseei toda no livro da profeta Ana Mendes. É uma profeta mexicana que tem sido levantada não só no México, mas em toda a terra. E ela aborda assuntos polêmicos. Para quem não sabe, Ana Mendes foi convertida no hospital psiquiátrico, no manicômio, porque veio das trevas, veio da feitiçaria, veio do voodoo, veio da macumbaria, e ela ficou louca com tudo isso. E foi internada no hospício. E ali ela recebeu a palavra através de um pastor e foi convertida. No mesmo momento ela ficou sã, né? A Bíblia diz como pode, né? Alguém que faz o lodo, pega o lodo e reveste a cegueira em visão. Jesus fez isso. E no mundo espiritual isso é atribuído, sim, a esse fato da Ana Mendes. Porque ela ficou sã e teve o feeling na hora. Se eu fiquei sã, esse hospital inteiro pode ficar através de Jesus. Saiu batendo de porta em porta e pregando o evangelho, e no mesmo dia ela converteu 80% do hospital psiquiátrico. Glória a Deus. É claro que ela foi expulsa, porque o diabo domina esses lugares e ele não ficou nada satisfeito. Muitos acabam virando escravos da farmaqueia, promovendo para si mesmos um verdadeiro ciclo de destruição. Podemos quebrar esses laços? Sim, claro, mas somente através do poder de Jesus Cristo. Vamos para a Bíblia? Isaías 53, versículos 4 e 5. Eu vou abordar com vocês somente esses dois versículos hoje. A doutora Kátia tem mais Bíblia para compartilhar. Porém, o versículo que Deus me deu, o capítulo que Deus me deu foi esse, Isaías 53. Verdadeiramente, e eu quero liberar para a tua vida nesse dia essa palavra. Amém. Onde você estiver, feche seus olhos, levante suas mãos e receba. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Esse é o versículo que você deve tomar posse toda vez que sentir uma dor, toda vez que receber um diagnóstico de um médico que se acha Deus, amados.
Só Deus tem poder, Ele é o médico dos médicos. Então toda vez que você receber de Satanás a mentira de um diagnóstico, de Satanás a mentira de uma dor, porque nós já vimos que a doença é mentirosa, porque ela provém do pai da mentira, declare esse capítulo com autoridade, com fé, amém? Isso significa que todos os médicos são usados pelo inimigo? Não, e por isso eu trouxe hoje para vocês uma médica evangélica, não dizendo que a religião evangélica é a única certa, longe de mim, até porque eu vim do mundo. Então se tem uma coisa que eu jamais me tornei, nem vou me tornar, é religiosa. Eu conheço tudo, eu conheci o lá e eu conheço o cá, e do cá eu não saio, porque eu estou muito feliz, amém? Conhecereis a verdade vos libertará. Oramos para que Jesus Cristo levante uma nova geração destes profissionais, com a compreensão do reino de Deus. E está aqui um exemplo, é uma médica que estudou, que se pós-graduou neste século, no que este século oferece, porém recebeu de Jesus a compreensão do reino e hoje pode estar auxiliando vidas, salvando vidas, que é realmente a função do médico. A função do médico não é ficar milionário, não. Sabe, se Deus prover, glória a Deus, glória a Ele, toda a honra e toda a glória, Ele é o dono do ouro e da prata. Porém, há muito mais na medicina, amados. É um assunto que vai muito além de ostentar aí cargos, carros, cavalos, enfim. Como diz a Bíblia, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Então nós temos que orar sim para Deus levantar uma geração de médicos, como tem levantado a doutora Kátia. Só na minha família, nos irmãos dela, são 2 médicos evangélicos, ela e o meu tio Fabiano Tuma, e tem usado do reino de Deus nesse tipo de medicina. De acordo com o dicionário, a doença é uma anormalidade do corpo ou da mente que faz com que uma dor, disfunção ou ansiedade cause morte numa pessoa. Nisso estão inclusas as lesões, incapacidades, doenças, síndromes, infecções, sintomas, comportamentos desviantes, entre outros. Literalmente, a doença é uma invasão de agentes patogênicos, nos termos da medicina, porém nos termos espirituais, esse patogênico são demônios, amém? Vírus, bactérias, más formações hereditárias, tudo demônio. Quer saber? Eu falo mesmo, nunca fui baú, então eu vou falar pra vocês agora que isso é só nome aí que o diabo usa pra confundir. É tudo do capeta. Ou seja, no português, claro, como eu já falei, agentes demoníacos. A palavra enfermo, doente, significa fraco, impotente. É tudo que o diabo quer que nós sejamos. É tudo que ele quer, porque ele odeia o homem. Ele odeia o homem porque ele foi homicida desde o princípio. Ele não tem a chance que nós temos de salvação. Ele perdeu porque ele pecou sabendo. Ele pecou sendo espírito, ele pecou na eternidade. Mas nós temos a chance, porque através de Adão, nós já nascemos no mundo de pecado. Então nós temos o livre-arbítrio de aceitar a proposta de Jesus Cristo, que é a única forma de salvação. A doença entrou no homem como resultado do pecado. Foi o fruto da árvore do bem e do mal, que Deus proibiu Adão e Eva de comer, mas eles foram lá e comeram, amados. Eles foram lá e trouxeram a doença, e trouxeram todo tipo de enfermidade. Todos nós nascemos em pecado, em um estado de escuridão, até que aceitemos por livre e espontânea vontade o Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Mas isso não acontece automaticamente. Temos que tomar posse da vitória e da ressurreição em todas as partes do nosso espírito, alma e corpo. O homem, ele é trino, assim como Deus é trino. Deus é Pai, Filho e Espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, em todas essas 3 partes, nós temos que aceitar, sim, a proposta de Jesus Cristo. Tudo isso tem que ir para a luz. Tem que sair das trevas e ir para a luz. E qual é a luz? É o Messias. É Yeshua HaMashiach, o único digno, o único que salva, o único que cura. Amém? Amém. A doença se origina no terreno do diabo, pois na altura da queda do homem, a escuridão tomou autoridade sobre a terra. Portanto, Satanás passou a ter poder sobre a morte e a doença, o que nos comprova que a origem de tudo é espiritual. Hoje, amados, tá com uma dor de cabeça? Primeiro toma água, primeiro vai ajeitar aquela noite de sono que você não teve de qualidade.
sabe? As pessoas já vão logo pro medicamento. Às vezes é algo que o teu corpo está em falta. Mas nós estamos doutrinados a nos drogar de remédios. Amém? Isso é muito sério. Em seguida, passou para o plano invisível e se tornou visível no mundo natural. Perceba que Satanás é o pai da mentira. Sabe aqueles mágicos ilusionistas que te dão a ideia de que o homem está ali sem cabeça? O diabo é esse. Ele é mestre em engano, ele é mestre em mentira. Porém, nós cremos no Pai da verdade, aquele que morreu por nós, que, como diz Isaías 53, levou toda a enfermidade naquela cruz. Aleluia! Eu amo Jesus, não só porque Ele cura, Senhor, mas porque Ele é maravilhoso. Ele está acessível para te perdoar, Ele está acessível para te curar. Você não precisa mais de um sumo sacerdote para adentrar o santuário, porque Jesus Cristo tomou o poder de sumo sacerdote. Nós não precisamos mais de um padre para chegar até Deus, de um pastor para chegar até Deus, porque o único intermediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém? Amém. Deus nos deu armas espirituais. Foi Ele quem nos criou, não a ciência, não a medicina. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós não somos o que um médico diz que nós somos, o que um diagnóstico diz que nós somos. Então tome posse, porque o poder de Deus está aqui nessa manhã. Nós estamos gravando de manhã e eu sinto uma atmosfera aqui dentro. Amém, Senhor. A doença é mentirosa e sem substância, mas o homem é que dá poder de realidade a ela. Amém. Então esse foi o texto que eu tirei do livro Farmaqueia, da profeta Ana Mendes. É uma mulher que eu amo muito, que despertou muito minha visão espiritual. E ela vem me dando visões que nenhum outro profeta me deu ou fala. A gente nem ouve falar disso. Porém, para a honra e glória do Senhor, Ele tirou ela do império das trevas. Veio usando tremendamente essa mulher. A indústria farmacêutica é uma indústria milionária. São trilhões de dólares por ano. Você acha que uma indústria que fatura esse valor anualmente tem interesse em ver você são? Tem interesse em ver você curado, saudável? É claro que não. Eles têm mais interesse em te ver morto, em te ver drogado, dependente. Não é diferente de um crack, de uma cocaína. É droga, amados. E toda droga provém do inferno. Toda droga provém de Satanás. E qual é o principal intuito de Satanás? É nos levar para o inferno. É nos fazer perder o que nós temos de mais precioso, que é a salvação. Como médica, eu diria o seguinte: fármacos, eles têm sim algum uso, porém não de manutenção. Nós temos que tomar fármacos quando forem necessários. Uma urgência, uma emergência, um pós-operatório, nós temos que verdadeiramente usá-los. Por isso Deus colocou nesse mundo a ciência médica. Aleluia. Porém não em manutenção. E concluindo, eu gostaria de falar para vocês que tudo é sabedoria e tudo vem de Deus, na nossa mente, no nosso coração. Eu gostaria de ler para vocês em Eclesiastes 2, o que o Senhor fala comigo todos os dias quando eu sinto no consultório para atender os meus pacientes. Kátia, então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também, então, entendi eu que o mesmo lhes sucede a todos. Amém? A paz do Senhor. Aleluia. Eu estou muito emocionada com o que Deus está fazendo no mundo espiritual nessa hora. Eu creio que esse vídeo ele vai penetrar muitos corações. Eu gostaria de encerrar orando. Senhor, Ele Amém. Tocou no meu coração agora. Glória a Deus, Senhor. Vamos, feche seus olhos onde você Amém, estiver. Jesus. Senhor, abençoa, Pai, cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo, Deus. Pai, eu te peço, Senhor, quebra todo o pacto, Deus, de médicos, Senhor.
Na hora que eles fizeram aquele juramento, Deus, quando se formam, Senhor, que o único juramento seja, Pai, o Teu sangue naquela cruz. Amém, Deus. Porque isso nos Glória a basta, Deus, Senhor, a Tua graça, o Teu poder que se aperfeiçoa em cada uma das nossas fraquezas. Senhor, abençoa essa pessoa enferma, Deus, que está dependente de remédio nessa hora. Eu declaro cancelada pela autoridade que foi me dada, no nome de Jesus, toda obra das trevas que tem mantido essa pessoa em cativeiro. Amém, Proclamo a cura, proclamo liberdade aos cativos. E eu gostaria de encerrar com Isaías, livro de Isaías 61. O Espírito de Deus está sobre mim. Receba, coloque a mão na sua enfermidade, recebendo essa palavra agora, pelo que me ungiu. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas. Óleo de alegria ao invés de pranto. Vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado, a fim de que se tornem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Recebe essa palavra, recebe a cura, recebe a liberdade, porque toda enfermidade foi levada na cruz do Calvário. Amém. Amém. Eu gostaria de complementar aqui a oração, Senhor. Aleluia. Eu recebo de Ti, Pai, toda repreensão, Glória toda a Deus. disciplina, Pai, na minha área médica, que aquilo, em tudo aquilo, Senhor, que Tu me usares, Tu me dê disciplina. Tu faças de mim, Senhor, um vaso precioso Teu. Eu te peço, Senhor, e o juramento que a Juliana hoje quebra aqui, no momento em que nós pegamos, Senhor, aquele diploma médico. Eu hoje, Senhor, eu prefiro te dizer o seguinte: toda enfermidade não resiste, Aleluia. pelo santo nome de Jesus. Esse é meu juramento, Senhor, que eu hoje te entrego, Pai. Aleluia. Diante de todas as minhas consultas ali, Senhor, feitas diante dos pacientes, dos Teus servos, dos Teus obreiros e de todos aqueles, Senhor, que ainda não conseguem Te buscar e não Te conhecem. Eu Te louvo, eu Te glorifico, eu exalto o Teu nome nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém.